O trabalho do sacerdócio é esse. Abra comigo a sua Bíblia, Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6 e versículo de número 8. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Qual era o trabalho do sacerdote? Era manter o fogo aceso, era para manter a lâmpada do candelabro acesa. Então o sacerdote fazia o que? De manhã ele ia lá no altar, quando o fogo estava apagando, ele tirava aquela cinza, pegava ela num lugar limpo, com muita reverência, tirava aquela cinza do altar e botava uma lenha nova. Para quê? Para continuamente o fogo estar aceso. O trabalho do sacerdócio, o seu trabalho é manter o fogo aceso, sacerdócio. O seu trabalho é manter o fogo aceso. Aí, às vezes a gente vê meninos na internet que não arruma nem a cama que dorme, quer doutrinar o Brasil. Bota uma câmera na frente do nariz e quer doutrinar a igreja. Não, filhinho, mas Deus está soprando a cinza do altar. Não. Deus não está soprando. A cinza era tirada com reverência, porque aquela cinza era a lenha de ontem que queimou, e um dia você também vai ser cinza. Essa substituição quem faz? A lenha que foi colocada ontem à noite queimou a noite inteira. De manhã o sacerdote ia lá, tirava ela com zelo, com respeito. Não era, vou tirar a cinza do altar. Não entra nessa não, filhinho. Respeite, porque no outro dia você também vai ser cinza. E o zelo que você tiver pela cinza agora é o zelo que vão ter com a sua cinza depois. Sabe por quê? Porque quando um homem queria se humilhar, ele botava uma roupa de pano de saco e fazia o quê? Jogava cinza na cabeça. A cinza tem que ser tirada com zelo. Então nós não podemos ir substituindo o altar pelas coisas mais novas, menosprezando as coisas que já aconteceram, menosprezando as histórias que nos trouxeram até aqui. Porque aquela geração era aquela revelação que ela tinha. O meu avô, eu nunca vi o meu avô de bermuda, eu nunca vi o meu avô de camisa curta, porque era a revelação que ele tinha, era a forma que ele tocava Jesus. Eu já vivo numa outra revelação, eu vivo numa outra era. O meu filho tem tatuagem, e foi difícil demais para mim, mas eu conheço poucos meninos justos e generosos como meu filho. Mas é um gibi. A gente vai julgando as coisas. Eu não estou dando aqui uma abertura para você fazer tatuagem, por favor. Eu estou dizendo que aquilo que nós não entendemos, a gente prefere falar mal, porque é a forma de nos proteger. Não tente ser mais espiritual do que Deus, meu irmão.
não tem que ser mais santo do que o Senhor. Nós precisamos estar com Deus para entender o que Deus deseja de nós. Quando Deus derramou o pão, o maná, sabe o que ele disse? Não junte nada, coma hoje, amanhã vai ter mais. Quando Jesus multiplicou os pães, ele já disse: junte tudo para que nada se perca. Porque mudou o ambiente, muda a forma de fazer. Mas nós não, nós ficamos presos. Esses dias alguém ligou lá para a igreja e disse assim: ô Luiz Hermínio, tudo bem? Tudo bem? Posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo: pode. A sua ceia de suco de uva ou de vinho? Eu disse: irmão, é de suco de uva, é de vinho, é o suco da videira. É, mas você sabe, tem que ser vinho, porque... Eu digo: irmão, nós já fizemos ceia na África de água de coco e banana. Não tinha vinho, não tinha pão, e nós queríamos ensinar o que era ceia. Pegamos água de coco e disse: é o sangue do cordeiro. Pegamos banana, não, mas está amarrado, isso é heresia. Ô, meu irmão, vai dizer lá em Moçambique, no meio de uma tribo, que era heresia. Eles comeram, choraram e comeram a banana. Só que eu cheguei em casa e não fiz a campanha da banana. O problema é esse, irmãos. Luiz, é verdade você dá ceia para criança? Eu digo: dou. Não pode, é heresia. Eu digo: meu irmão, Al-Qaeda dá metralhadora para criança. Você acha que eu vou perder o céu? Você acha que Deus leu os seus livros de teologia para se comportar como você pensa que ele se comporta? Você acha que Deus leu os seus livros de escatologia? Você acha que Deus leu os seus livros de disciplina, de doutrina, para se comportar? Ele é um leão indomável, meu irmão. Você acha que você sabe mesmo quem Deus é? Para dizer: Deus não gosta disso. As pessoas que você odeia, Deus quer salvar elas. Essa pessoa que você lembrou dela agora, pensou nela agora. Quando eu falei, já veio ela assim: Essa pessoa que te traiu, Deus quer salvar ela. Essa pessoa que te roubou na empresa, Deus quer salvar ela. Essa pessoa que te agrediu, essa pessoa que matou seu filho, Deus quer salvar ela. Então não tem que ser mais espiritual do que Deus, amigo. Não tem que ser melhor do que Jesus. O que você não entenda, baixe a cabeça e diga: Senhor, Tu sabes. Tu sabes tudo que eu não sei. Tu conheces coisas que eu não conheço. Então eu prefiro obedecer e celebrar o Teu nome. Mas se o Senhor pudesse matar aquele cara para mim, seria tão bom. Se o Senhor pudesse, porque eu sei que o Senhor odeia ele. Não, querido, não tem um palmo de terra dessa Paraíba que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa dessa Paraíba que Deus não queira salvar. Ei, não tem uma pessoa que Deus não queira tocá-la. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar perto de você, querido. Fique esperto. Mantenha o fogo aceso. Essa postura invoca diligência e devoção. É uma diligência que é uma coisa contínua, todo dia. Você tem que tirar a cinza e botar lenha, tira a cinza e bota lenha, tira a cinza e bota lenha. É uma diligência e uma devoção contínua. É algo contínuo, querido. Não é um culto que eu vou. Não é porque apaga as luzes eu vou entrar na presença de Deus. Não é porque toca a música, porque faz o fundo do teclado. Você acha que o Reuel vem para fazer fundinho? Se fosse para fazer fundinho, eu trazia um CD. Nós estamos ministrando, irmãos. Entenda o que é um instrumento na sua mão, o que é um microfone na sua mão. Entenda quando você estiver diante de pessoa, e quando Deus entregar o coração das pessoas para você, cuidem com isso, porque Deus está entregando para você a coisa mais importante que as pessoas têm: o seu coração.
Por isso Deus nunca deu autoridade para um homem governar sobre outro. A autoridade não é sobre, é em favor. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce a autoridade em favor dela. A autoridade sempre é em favor do outro. E quanto mais Deus te levantar, fique esperto, mais você vai ter que servir. Quando Deus começar a te dar dinheiro, presta atenção, pergunte por quê. Porque tem um propósito. Tem um propósito. Alguém me disse: você não tem medo da fama? Não, eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ela. Você não tem medo do sucesso? Eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ele. E quanto mais Deus me levantar, mais eu vou falar, em mais lugares de influência eu vou estar, em mais estados, em mais nações eu vou entrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa postura de fazer isso diariamente é diligência e devoção. E se eu tenho essa prática, certamente eu terei clareza na função. Amém? Amém? Agora, por que Nadab e Abiú morreram? Em Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Porque certamente eles dormiram. Com certeza eles dormiram. Certamente eles deixaram o fogo apagar. E aí sabe qual é o problema? É que se você deixar o fogo de dentro apagar, você vai lá fora, acende um foguinho e traz para dentro da igreja para tentar manter o fogo aceso. Nadab e Abiú morreram porque eles deixaram o fogo apagar, e eles entraram com um fogo estranho. Você não pode entrar na presença de Deus com fogo, porque é Ele que te acende. Você não pode produzir o que você foi chamado para atrair. Você pode ter formas, você pode ter música do fogo, você pode apagar as luzes para que o fogo venha, você pode acender luz, você pode trazer pessoas que têm fogo, mas o fogo sempre é de dentro para fora, nunca vai ser de fora para dentro. Você pode usar formas, usar meios. Eu já corri atrás de incêndio. Falava: lá tem avivamento, eu ia. Lá tem avivamento, eu ia. Até que um dia o Senhor disse: o fogo que você busca está dentro de você. Vá para a sua casa, entra no teu quarto, e eu vou te acender. Não corra mais atrás de incêndio, seja um incendiário você. Quando você perceber que o fogo, alguém me pediu esse dia: pastor, ora por mim, transfere a unção. Eu dei meu lenço para ele. O que foi? Eu disse: chore. Ele disse: não, eu passei esse trabalho todo para te dar agora de bobeira. Não, você tem que chorar o que eu chorei. Você tem que viver o que a gente vive. Você tem que viver debaixo de perseguição, debaixo de tentação, debaixo de fuga, fugindo toda hora. Entenda o que eu estou te dizendo. Não produza um fogo estranho. Nadab e Abiú, certamente eles deixaram o fogo apagar. E o Senhor está clamando por homens e mulheres que ouçam o que Ele está dizendo, para que o fogo não apague. Depois você lê, anote aí, Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21. Que o Senhor deu ordem perpétua para que o fogo nunca apagasse. Depois você lê Levíticos 24, versículo de 1 a 3. Quando o Senhor deu ordem perpétua para que eles não deixassem o fogo apagar. Êxodo 27, 20 e 21 e Levíticos 24, de 1 a 3. Esse fogo contínuo, com seu sacrifício diário. Sabe o que ele representava? Ele representava arrependimento, ele representava a fé da nação, ele representava a devoção diária, a adoração diária. Por isso que ele não podia apagar. Toda manhã o sacerdote, toda manhã, esse fogo, ele tinha que ser reaceso, ele não podia apagar. Por isso que o Senhor deixou claro: não deixe apagar um pavio que fumega. Não deixe apagar. Se tiver que parar o serviço, pare. Se tiver que parar culto, pare. Mas por favor, não deixe o fogo apagar. Não adianta, a igreja estar cheia de gente vazia. Nós precisamos, se tiver que parar uma reunião para fazer uma reunião de oração, façam isso. Se você tiver que chegar mais cedo na empresa para ter meia hora de busca, para que você seja aceso naquele dia, para que você resolva os seus problemas incendiados, por favor, faça isso.
Alguém me diz: eu tenho saudade do primeiro amor. Eu não tenho saudade do primeiro amor. Ou você traz ele com você, ou você vai ter que estar toda hora buscando ele em algum lugar que você substituiu por alguma coisa. Não, mantenha esse fogo aceso, irmão. Esse fogo contínuo de sacrifício diário representava o arrependimento, a devoção da nação. Amém? Esse fogo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz que o Senhor é um fogo consumidor. Diz que o Senhor está abalando o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. E como que o Senhor abala? Queimando, irmãos. Porque quando você começa a queimar tudo perto de você. Toda impureza começa a queimar. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 33. Oh, aleluia. Eu já vou terminar. Há um tempo atrás Deus falou isso conosco. Há um tempo atrás, uma conferência de fogo, Deus falou isso conosco, que quando Ele criou a terra, Ele colocou 4 elementos nela: terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos cientificamente são comprovados. A terra foi criada e ela tem 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Agora, quando Deus criou o homem, Ele também colocou esses 4 elementos no homem. O homem é feito da terra. Deus soprou ar. É comprovado que 68% do organismo humano é água. Só faltava o fogo. E aí apareceu João Batista dizendo: olha, eu vos batizo com água, mas após mim está vindo um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso a terra, ela só responde à profecia de um profeta que carrega os 4 elementos. Por isso que você às vezes diz: mas por que eu falo e não acontece? A terra precisa reconhecer que os 4 elementos estão em você. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer fogo, e eu gostaria que vocês já estivessem incendiados. Leia Lucas capítulo 12. Nós já fomos em Isaías 33. Leia ali Lucas capítulo 12. Deixa Isaías 33 marcado, eu já volto aqui. É Lucas 12 mesmo, Jesus? Não é. Lucas 12, versículo 49 diz assim: vim lançar fogo na terra, e o que eu mais queria é que vocês já estivessem acesos. Agora volte em Isaías 33. Isaías 33, versículo 13 diz assim: ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis perto, conheceis o meu poder. Isaías 33, versículo 14: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí diz: quem vai habitar? O que anda em justiça, e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho da opressão, e que sacode as suas mãos para todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Quem habitará no fogo eterno? Por favor, não deixe a lâmpada apagar perto de você. Quando você perceber, verdade,
Isso acontece com a gente direto. De vez em quando dá uma doida na gente e eu digo: olha, eu não vou, eu vou ficar em casa. Desmarco tudo. Eu percebo que a glória não é mais a mesma. Eu percebo que eu entrei no automático. Eu percebo que eu só estou, viajo, prego, vendo um livro e venho embora. Eu percebo que as coisas estão se tornando chatas. Eu tenho que parar e refazer tudo de novo. Irmãos, não deixe a lâmpada se apagar. Deus está procurando pessoas que ouçam o que Ele está dizendo. Parem as suas atividades se for preciso, um pouco, diminua o passo. Esses habitarão no fogo eterno de Deus. E esse é o comportamento de quem habita no fogo eterno. Sabe, no judaísmo os rabinos enfatizam o significado desse fogo, que é um fogo alimentador que vence as trevas, que simboliza a vitória do homem sobre suas paixões. O fogo consumidor, o homem que vive no fogo consumidor, ele vai ter vitória sobre as suas paixões. Vai ter vitória sobre as suas paixões. Todos nós, irmãos, todo mundo que está nessa sala, quem está assistindo por internet, quem vai assistir os vídeos depois, todo mundo tem uma mazela na vida. Todo mundo tem os seus fantasmas e as suas mazelas. Mas quando você vive no fogo de Cristo, o fogo vai consumir as paixões que não são de Deus. Vai consumir você e vai tornar você mais purificado para o Senhor. A cada manhã o sacerdote colocava a lenha no altar. Esse termo, irmão, a cada manhã, fala de um renovo que rompe das trevas. À noite, amanhece e ele vai lá e renova. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Ninguém vai viver na presença de Deus sem fogo, irmão. Sem fogo você é um crente emocional. Sem fogo você é um crente pedinte. Você está na fila dos pedintes, não na fila dos intercessores. Sem fogo você está sempre reclamando e frustrado de coisas que Deus não te deu. Esse fogo era para lembrar quando Deus falou com Moisés na sarça. Por isso que eles mantinham o fogo aceso, para lembrar quando Deus deu início, apertou o start, deu início da libertação do povo do Egito. Esse fogo apontava para uma coisa que Deus fez primeiro, falava de um começo. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, não deixe o fogo apagar. Lembra quando Jesus foi para a cruz? Ele levou 3 discípulos para dormir com ele, não, para orar com ele. E os 3 dormiram. Você lembra? Você lembra, tá? Depois você lê Mateus 26, versículo 40, 41. Jesus chega, os 3 estão dormindo. E ele chega, ele não briga com os 3. Ele olha para Pedro e diz: Pedro. Mas tinha 3 dormindo. Mas ele brigou foi com Pedro. Por quê? Porque Pedro há dias atrás tinha tido uma revelação de quem Jesus era. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: tu és Pedro, e eu te darei uma chave, que o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Porque não é a terra que liga o céu. O que Deus manda você ligar na terra, porque Ele já ligou no céu. Ele não brigou com os 3 porque os 3 não tiveram uma revelação de quem Jesus era. Quem teve foi Pedro. Então, às vezes você fica: por que Deus cobra mais de mim do que de outros? Na realidade Deus não cobra. É porque as demandas do céu são para os íntimos. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não entregou a chave para Tiago. Deus não entregou a chave para João. Ele entregou a chave, sabe para quem? Para Pedro. Por isso que ele chegou lá e disse: Pedro, você não pode dormir não, cara. Mas ele está dormindo também, olha ali, ó. Mas eles não tiveram a revelação que você teve. Por isso, quanto mais revelação você tem, mais responsável você se torna. Quanto mais você sabe de Cristo, mais responsável você é. As demandas dos céus são para os íntimos. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente que não é devoto, de crente que não é compromissado, de crente que é irresponsável. Essas pessoas Deus não exige delas. Mas aqueles que chegam mais perto,
aqueles que são mais íntimos, sabe? Eles não têm mais vida. Vou repetir, eles não têm mais vida. A sua vida não lhe pertence mais. Eles fizeram um voto. E quer saber o que eu acho? Lá no Mevan a gente tem ministério de restauração. Mas eu acho que Deus não quer te restaurar. Ele quer te matar para a vida de Cristo nascer em você. Deus não pode usar um homem vivo. Deus não pode usar uma mulher viva, porque vai usar um ministério para si. O ministério não é seu, querido, é você que é do ministério. O chamado não é seu, é você que pertence ao chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar ele para você. Mas quando você entende que você é do chamado, amém? Vamos começar assim hoje. Amanhã a gente continua. Não deixe apagar o pavio que fumega. Sempre vai ter alguém atento para ouvir a voz de Deus. Sempre. Não se distraia. Se você quer viver um avivamento, não corra atrás dele. Vai buscar Deus. Você vai viver dentro da sua casa. Amém? Amém? Para encerrar mesmo, para ir embora agora, de verdade, é o último texto. Não, é o último, de verdade, não vou mais pregar não. Nunca acredito num pregador quando ele diz que já está terminado. Amém? Deixa eu terminar com isso. Provérbios 20, versículo 27. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha todo o mais íntimo do ser. Deus colocou uma lâmpada dentro do homem, e Deus quer manter essa lâmpada acesa. João Batista tinha essa lâmpada. Em João 5:35 diz que João Batista ardia e iluminava, mas vocês preferiram acender os seus próprios fogos e se distrair com ele. Por isso, irmão, entretenimento não pode gerar o fogo de Deus. Entretenimento tem compromisso com exibição, não com o fogo eterno. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Deus não vai falar na sua alma, Ele vai falar no seu espírito. E o espírito não sente, o espírito sabe. É muito provável que Deus fale e talvez você não aceite em algumas ocasiões, porque a sua alma não está de acordo com aquilo que Deus está falando. Por isso que quando Deus falar com você, você tem que dar uma voz para a sua alma, dizer: aquieta-te dentro de mim, porque estás abatido, ó alma, aquieta-te. Quando Deus fala, a alma começa a entrar em erupção, porque ela quer doutrinar o que Deus está falando através dos sentimentos. Só que deixa eu te falar, a fé não sente, a fé sabe. A fé não é um sentimento que você tem. Eu já orei por pessoas e eu não tive nenhum sentimento de fé, e elas foram tocadas. E eu já orei por pessoas que eu estava tão fervendo que eu achei que elas iam ser curadas na hora, e não foram. O espírito não sente, o espírito sabe. A sua fé não tem sentimento. Amém, irmãos? A fé é uma firme certeza das coisas que se esperam. Então não tente servir a Deus pelos seus sentimentos e mover o coração de Deus pelos seus sentimentos. Você precisa mover pelas suas convicções. Sabe como é que Abacuque termina o seu livro? Dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vinde, ainda que os campos não produzam alimento, todavia eu me alegro no Senhor.
O mesmo homem que no capítulo 1 está reclamando de tudo, agora está dizendo: eu me alegro no Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você ir para casa meditar.